E aí galera do canal, beleza? Eu sou o Pablo do canal Pablo Dionísio. Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui para vocês para falar sobre upgrade e desempenho de computador no quesito games, né? Então eu vou fazer um tutorialzinho bem básico aqui para vocês, né? Bem rápido, bem explicativo para pessoas que não entendem muito sobre isso e para você que tem uma graninha e não sabe o que você vai comprar primeiro. Então esse vídeo aqui vai te dar uma luz bacana e se você entende sobre informática, sobre placas, as coisas, é bom você assistir, pode ser que tenha alguma coisa que você não saiba. Eu vou falar algumas dicas aqui que o pessoal não costuma falar, que coisas que eu já testei, né, na minha carreira aí de técnico, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu também sou gamer, né, eu jogo muito videogame no computador, no Xbox, então vou trazer a experiência aqui pra vocês. Antes de começar o vídeo, eu peço, por favor, humildemente, vocês se inscrevam no meu canal. Meu canal tá muito pobre de inscritos, eu tô precisando de mais inscritos no meu canal para poder, eu preciso da sua inscrição para mim poder me incentivar a continuar postando vídeo. Se vocês não se inscrevem, se vocês não dão like, não compartilham, eu entendo que vocês não estão gostando dos meus vídeos, né? Se você tiver alguma dúvida, pode estar comentando que eu vou estar respondendo. Como eu tenho pouco inscrito, bem provável que eu vá responder seus comentários. Todos os comentários eu costumo responder. Então vamos lá pro vídeo. Eu estou fazendo um vídeo aqui especificamente para computador de antiga geração, mas ainda se aplica na nova geração também. Já coloquei, a única coisa que eu não coloquei aqui foi a fonte, porque a fonte não tem muito segredo, né? A fonte, se você tem uma fonte de 500 watts reais, ela suporta praticamente tudo. Ou agora, se você tem um computador mais fraco, com processador 775, né? Se você tem uma fonte de 300 watts real, daquelas antigas mesmo, ela já suporta um kit bem forte aqui, que eu vou estar falando para vocês. Então não vou aprofundar muito em fonte, mas a fonte é essencial sim, precisa de energia para poder funcionar o processador bem com a placa de vídeo. E é só isso que eu ia para falar de fonte, não vou falar muito em fonte não. O que eu tenho que falar é sobre essas três coisas aqui: memória RAM, placa de vídeo e processador. Exemplo, se você tem um dinheiro aí para comprar, faz quando você tem 100 reais, quer dar uma melhorada no seu PC para jogar. Exemplo, você não tem uma placa de vídeo, você tem 4 GB de RAM ou você tem 2 GB de RAM. Se você não tem uma placa de vídeo, a primeira coisa que você vai comprar é uma placa de vídeo. A placa de vídeo é como se fosse sei lá, a potência do computador. Uma placa de vídeo é praticamente um computador. Ela tem processador, tem memória RAM, ela tem de tudo, cara. Tem clock, tem velocidade. Então, é ela que vai ajudar o seu computador a rodar os jogos. Ela praticamente sozinha, ela roda jogos praticamente sozinha. Se você tem, pra você ter ideia, eu tava com o PC, eu tava usando uma placa de 512 MB DDR3 da GeForce. Ela rodava tudo, cara. Tudo. Ela sozinha conseguia rodar no RAID com as configurações padrões, né? Com a configuração que eu tava. E depois dela, eu dei upgrade para essa plaquinha aqui de 1 GB, DDR3 também, 128 bits. Essa placa eu paguei 50 reais nela. Foi meio que na troca, mas no fim ela é como se ela tivesse saído de 50 reais. Ela é da mais safada que tem, a mais vagabunda. O pessoal fala que não presta, não sei o que. Cara, pra mim ela tá excelente, tá quebrando um galhão. E então é isso, se você não tem placa de vídeo, compra nem que seja uma de 512 MB. Uma de 512 DDR3, ela já vai rodar praticamente tudo, independente da configuração que você tenha. Tudo que eu falo assim, né? O jogo básico, né? E se você já tem uma placa de vídeo, vai que você tem uma de 512, vou supor que você tem uma placa de vídeo de 512 MB, isso em 2017, né? Tô falando isso hoje. Se você tem uma placa de vídeo de 512 MB, faz de conta que você tem em 100 reais, faz de conta que você tenha 2 ou 4 GB de RAM. Se você tem 4 GB de memória RAM, uma placa de 512, então eu aconselho você a trocar para uma placa melhor. Passa para uma placa de 2 GB ou para uma placa de 256 bits, mesmo sendo de 1 GB. E o clock, tem que prestar atenção no clock da sua placa. O que importa mais é a velocidade DDR dela, se é DDR3, DDR5, ou se o clock dela é 800 MHz para cima, né? Essa daqui é uma placa de 700 MHz, ela é muito boa. Então, se você tem 4 GB, você troca a placa de RAM. Se você tem só 2 GB, então você gasta esses 100 reais em mais memória RAM.
O jogo ele gasta muito mais memória RAM do que placa de vídeo. Placa de vídeo, mais que ela dê uma diferença, o jogo usa muita RAM, cara. Então, é aconselhado você ter de 4 a 8 GB para rodar jogos aí mais simples, né? Não, para não jogar no Ultra, para jogar no básico. Nos games, cara, eles precisam muito de RAM. Exemplo, se você tem uma placa de 512, se você tem um dinheiro que dá para passar para uma placa de 1 GB ou colocar mais 2 GB de RAM. Você colocando 2 GB de RAM a mais, dá muito mais diferença do que você passar para uma placa de 1 GB. A não ser que seja uma placa de giga muito boa, daquelas 256 GB, 256 bits, DDR5, aí sim vai dar uma diferença. Se for uma placa simples, né? Ela não vai dar muita diferença não, a diferença vai ser pouca, entendeu? Então é sempre preferencial você aumentar RAM. Então é recomendado que você tenha 8 GB de RAM para brincar, né, nos jogos. E placa de vídeo aí de 2 GB e uma placa boa, né? Só que se você tem um PC fraco, você vai priorizar a memória RAM. Quando você está com a memória máxima da sua placa, aí você começa a melhorar a sua placa de vídeo. Até agora eu não falei de processador. Por quê? Processador para essa geração antiga, né? Se você tem um processador Dual Core 2.6 GHz, ele já vai rodar praticamente tudo, né? O que ele vai demandar mais é a placa de vídeo e memória RAM. Então o processador não fica tão relevante, né? É igual igual eu falo para meus amigos, às vezes, eu quero passar por i5 e tal. O cara tem lá se você tem um Core 2 Quad, cara, só que é de 775, ele se equipara a um i5 atual, né? Ele não é melhor, mas ele consegue parear, fazer tarefas parecidas que um i5 faz. Então, eu não vejo tanta necessidade de passar ainda para essa nova geração, assim, sim, se você tiver com o bolso apertado. Se você tem condição, vai, que é melhor mesmo, né? Mas ainda quebra o galho bastante. Isso eu tô falando assim para quem tá com o orçamento apertado, beleza? Então, é isso aí que eu tinha que falar para vocês, né? Sobre o que você upa primeiro para games, né? Memória RAM em primeiro lugar, placa de vídeo em segundo, depois um processador. Se você tem um processador single core 2.4, 2.9, né? Aí eu aconselho você passar por um dual core de 2.6 acima. Preferencialmente, se você conseguir um Core 2 Quad e sua placa suportar e você tiver condição, pega um Core 2 Quad que aí vai dar uma diferença muito boa mesmo, né? Um Core 2 Quad dá muita diferença comparado a um Core 2 Duo normal de até 3 GHz, né? Então, era isso aí que eu tinha que falar para vocês, espero ter ajudado. Perdão, faltou uma coisa. Um detalhe muito importante aqui na velocidade do computador que eu não falei é duas coisas. É a frequência das coisas, porque o processador tem uma frequência de velocidade, memória RAM tem uma frequência de velocidade, placa de vídeo tem outra frequência. Então, é recomendável que exista pelo menos uma frequência mínima padrão. Exemplo, minha placa de vídeo ela é 700 MHz. Minha memória RAM é 1333 MHz. E o processador faz conta que ele é 500 MHz. Tá vendo que nada bate? No mínimo nenhum bate. Isso aqui atrapalha um pouco o funcionamento. Faz de conta que eu tenho... Agora, como seria bom? Legal, né? Eu tenho um processador de 800 MHz de velocidade. E uma placa de vídeo 800 MHz. A memória RAM então a frequência vai ter provavelmente a frequência maior. O DDR2 vai ser em média de 800 MHz, exemplo, né? Então, tudo está na mesma frequência. Isso, cara, se tiver os três nessa mesma frequência, eles vão trabalhar melhor do que um outro kit desse aqui com frequências diferentes, mesmo maiores. A velocidade da comunicação vai ser muito maior, vai ter menos delay. E isso vai ajudar bastante, vai dar uma velocidade muito boa. Outra coisa é a marca, cara. A marca afeta demais o funcionamento do computador. A placa-mãe, processador e placa de vídeo ser da mesma marca, isso é essencial. Muita gente não fala isso. Exemplo, eu tenho uma placa-mãe AMD, aí eu vou e coloco placa-mãe com processador AMD e eu vou e coloco uma placa de vídeo GeForce, por exemplo. Então, se a placa-mãe é AMD, você tem que pôr uma placa de vídeo AMD. Você vai ter um conjunto perfeito, né? Um foi feito para o outro.
Agora eu tenho uma placa da Intel, processador Intel, né, igual esse daqui, e eu uso com uma placa AMD. Não é que vai ficar ruim, é que não vai utilizar 100% do que eu poderia estar dando, entendeu? A GeForce, eu acho ela melhor pro Intel do que a AMD, né? Eu acho que a GeForce ela dá muito mais compatibilidade que a AMD, mas não é que a AMD seja ruim para Intel. Agora, se você tem uma placa AMD, então eu aconselho você a utilizar a placa de vídeo AMD também, que vai dar mais desempenho para o seu computador, beleza? É isso que eu tinha para passar para você, espero que tenham gostado. Pode comentar aí nos comentários que eu vou estar respondendo você, vou estar te ajudando. Ajuda o canal a crescer, compartilhando aí, se inscrevendo no canal. Ativa o sininho, eu não posto muito vídeo, galera. Eu posto vídeo assim, 1 ou 2 vezes no mês, então eu não vou ficar enchendo suas notificações com vídeos. Eu posto só quando eu acho alguma coisa interessante para passar para vocês, e aí eu faço o vídeo para postar, beleza? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, galera. Falou!